Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, estamos iniciando mais um Cá Entre Nós Legal. E é claro, sempre junto comigo, Dr. Ivan Castrezzi, contribuindo aqui com as nossas entrevistas. Hoje nós vamos falar sobre o direito das startups. Lembrando também que você pode participar do nosso programa a partir de agora, através do nosso chat ao vivo. Você faz as perguntas para o nosso entrevistado e ele irá lhe responder também pelo nosso chat, por escrito, durante a nossa entrevista. Quero agradecer a vocês que nos seguem nas redes sociais e que constantemente também estão enviando seu e-mail, sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, aproveita que você está por aí, deixe aquele like e, é claro, divulguem os nossos vídeos em suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. Vamos lá, então, o direito das startups. Solta a vinheta. Olá pessoal, agora sim, literalmente começando o nosso programa de hoje, Cá Entre Nós Legal, é claro, sempre junto com o meu amigo Dr. Ivan. Hoje nós vamos falar sobre o direito das startups. Tudo bem, Dr. Ivan? Bom dia, Nelson. Obrigado. Mais uma edição do nosso programa Cá Entre Nós Legal. É uma honra estar a seu lado e estamos bem. Obrigado. Eu que agradeço. Esperamos que essa parceria continue por muito tempo. Vamos lá. Olha só, para falar sobre o direito das startups, hoje, o nosso entrevistado é advogado, graduado em Direito pela PUC de Campinas e coordenador pedagógico dos cursos do G7 Jurídico. Palestrante e conferencista, ainda é autor de diversas obras jurídicas importantes, voltadas para concursos públicos. Lembrando também que o currículo completo do nosso entrevistado vai estar nas descrições do nosso canal. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dr. Alexandre Gianluca. Seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Bom, eu quero agradecer. É um prazer estar com vocês aqui, Nelson, Ivan. Eu tenho certeza absoluta que essa entrevista vai ser muito bacana, né? É um assunto novo, uma novidade, digamos assim, ainda, né? Que se fale muito em startup, é uma novidade. Então, tenho certeza absoluta que vai ser bem interessante e agradeço mais uma vez o convite que foi feito. Imagina, quem agradece somos nós, né? Não é sempre assim que a gente consegue um assunto, como o senhor mesmo disse, tão atual e com uma pessoa especialista nesse assunto. Tenho certeza que nós vamos sanar diversas dúvidas, tanto nós, que estamos aqui batendo esse papo, quanto dos nossos seguidores. Só para agradecer também, Alexandre, obrigado pela participação aí, um nome diferenciado para falar de um tema tão interessante e atual. Obrigado por aceitar, viu, Alexandre? É uma honra para a gente. É um convite seu, é sempre um prazer estar presente, Ivan. Obrigado, Gianluca, a honra é toda nossa. Bom, doutor Gianluca, para que possamos começar o nosso bate-papo sobre o direito das startups, eu primeiro preciso saber o que é uma startup. O senhor poderia, por gentileza, nos explicar?
Olha que interessante, né? Quando a gente fala de startup, né, acho que a primeira pergunta que se faz é essa, né? O que é uma startup? Todo mundo tem essa dúvida, né? O que vem a ser uma startup? Se a gente pegar, tem uma definição que é uma definição que todo mundo diz que é uma definição que virou, de certa forma, uma reza, digamos assim. Toda apresentação que você vê sobre startup, Nelson, você vai ver uma definição do Eric Ries, né? Ele fala, assim, uma frase, o que vem a ser uma startup. Então, ele fala assim, que startup é uma instituição humana, né? Projetada para criar novos produtos ou serviços sob condições de extrema incerteza. Essa é a definição que ele dá, sob condições de extrema incerteza. Então, as pessoas perguntam, mas o que definiu essa frase, né? E os autores falam que o que define a frase é o que a frase não fala. Tá. O que define startup é justamente o que a frase não fala. Mas olha que interessante, ele usa essa expressão de extrema incerteza, e eu acho que é aqui que a gente tem um ponto fundamental. Startup, muita gente acha que startup é um modelo um novo tipo societário, é uma nova empresa. Não é um modelo societário, é um enquadramento, é um status, né, uma classificação que nós damos para uma empresa que é uma limitada, uma sociedade anônima, uma sociedade em conta de participação, né? Então, a gente dá uma definição, um enquadramento, uma classificação. Mas quando que a gente faz isso? A startup ela tem algumas características fundamentais. A principal delas é o uso de tecnologia. A gente está falando de empresa que tem tecnologia, né? Se eu constituo uma empresa e ela não explora essa questão da tecnologia, não há que se falar em startup. Então, a startup ela tem tecnologia e ela provoca algo que nós chamamos de inovação disruptiva. Tá. O que vem a ser isso? Fazer diferente aquilo que é feito de uma maneira pragmática, usual, fazer de outra forma, né? Quando nós falamos sobre o Netflix, por exemplo, o que a gente estava acostumado a fazer? Ir numa videolocadora, alugar um filme, né? E colocá-la no final de semana e ficar disputando por um título ali, chegar mais cedo na videolocadora. Hoje não, a gente entra na Netflix a qualquer tempo, a qualquer hora, e você faz a locação de um vídeo, ou se você tem um plano de assinatura, você pode assistir a hora que você quer ver. O Spotify, por exemplo, o que a gente fazia? A gente fazia aquela lista de músicas, né? Aquela playlist que a gente ficava gravando na rádio, e quando o locutor falava alguma coisa, estragava a gravação. Hoje não, a gente faz. Hoje você faz esses playlists todos num aplicativo chamado Spotify. Como que a gente faz hoje com o Uber, com o iFood? Então, uma nova forma de apresentação de um produto, ou uma forma diferente de você fazer um serviço, de aplicar, de produzir um serviço, de explorar um serviço. Só que essa forma disruptiva, aliada à tecnologia, ela precisa também ter o que nós chamamos de modelo de negócio escalável, né? Escalável, exatamente. O que é isso? É você, com uma produção que você faz, você conseguir multiplicar o número de usuários, multiplicar o número de pessoas, de consumidores finais, destinatários finais, né? Então, por exemplo, o exemplo que nós demos aí com relação ao Uber, né? Então, por exemplo, o Uber hoje é uma das maiores empresas de transporte do mundo sem ter um carro. Sim. Né? Então, o iFood, uma empresa de transporte sem ter a titularidade desses veículos automotores. Airbnb, né? Então, nós temos aí situações que você vê claramente essa questão do escalável, né? O Quinto Andar, que é um unicórnio, depois a gente vai falar um pouquinho sobre unicórnio, mas o Quinto Andar é um unicórnio brasileiro que também anuncia locação de
de imóvel, venda de imóvel, sem ter nenhum imóvel. Então, assim, essa questão do escalável, produzir algo e você conseguir multiplicar o número de usuários daquilo que você produziu, isso é algo que está inserido no contexto de startup. Então, a startup é uma empresa de tecnologia disruptiva e de uma tecnologia que vai escalar. E por que o Eric fala muito sobre essa questão da extrema incerteza? Justamente por conta de que se eu pego e tento construir algo que já existe, um modelo de negócio já existente, eu vou saber qual vai ser o resultado final, né? Então eu quero montar uma empresa, uma fábrica de condimentos, uma fábrica de autopeças. Eu sei quais os equipamentos que eu vou ter que ter, os maquinários, que tipo de funcionário, e eu sei qual vai ser a perspectiva do resultado final. Agora, quando você cria algo diferente, né? Quando você faz um aplicativo para tentar desenvolver um novo tipo de serviço de uma forma diferente do que vem sendo realizado, você não sabe qual é o resultado final. Verdade. Você não sabe se aquilo vai dar certo ou não. Então, essa aqui é a grande característica da startup. Você criar algo num ambiente de extrema incerteza. Você não sabe se vai dar certo ou não. Né? E aquela questão do risco. Né? Quanto maior o risco, maior a lucratividade. Então, se o risco que ocorreu dá certo, então aquela empresa ela acaba tendo um grande resultado com relação àquilo. Então, é mais ou menos isso que nós definimos a respeito do que vem a ser uma startup. Muito interessante, legal. Bacana. Antes um pouquinho de nós entrarmos aqui no nosso bate-papo, o doutor Ivan e eu estávamos discutindo justamente essa questão das videolocadoras do passado, né, doutor? As blockbusters. É bem isso mesmo. Legal, exatamente. Estávamos falando da Blockbuster e outras afins, né, que a gente achou que nunca acabaria. E, bom, até ainda numa fase de introdução, o Alexandre, fala um pouco para a gente o que é direito de startup, como se aplica? Nossa, essa pergunta é bacana, porque muita gente me pergunta isso, né? Qual que é o direito de startup? Na verdade, a gente não tem hoje, na legislação, algo que fale assim, olha, esse é um direito de startup, né? A startup, na verdade, ela envolve várias vertentes, e a gente vai falar de direito do trabalho dentro de startup, você fala de direito empresarial, principalmente dentro de startup, você fala de direito constitucional. Então, quando você fala de, por exemplo, os direitos que os funcionários da startup têm como funcionários, né? A questão da uberização, por exemplo, a questão do vínculo empregatício ou não. Então, a gente está falando de direito do trabalho. Quando a gente fala do qual tipo societário melhor para uma startup, a gente está falando de direito empresarial. Quando a gente está falando de vazamento de dados dos aplicativos, Lei Geral de Proteção de Dados, questão da intimidade, a gente está falando de direito constitucional. Então, são várias vertentes que envolvem a startup hoje e que você vai ter que ter um conceito, vai ter que ter um conhecimento sobre expertise, sobre esses ramos do direito para poder falar sobre startup, né? Nós temos, sim, um marco legal das startups que traz uma definição jurídica só para fins de enquadramento de CNPJ, de tributação e tudo mais. Mas dizer que nós temos hoje um código de startups, nós não temos. Nós vamos ter que aplicar um pouquinho de cada parte do direito. É multidisciplinar, né, Alexandre? Multidisciplinar, exatamente isso, Ivan. É a palavra adequada para essa definição. Doutor Gianluca, e como funciona e qual a atuação dos advogados no direito das startups? Eu costumo dizer que o advogado ele é fundamental, Nelson. É fundamental desde o momento de idealização da startup. Perfeito. Tá? Até a constituição e depois o bom andamento da startup. É fundamental a participação do advogado. Porque quando você imagina uma ideia, quando você pensa numa ideia, Nelson, a primeira coisa que a gente tem que fazer é proteger essa ideia. Claro. Né? Porque você pode estar conversando, passar a ideia para outro vai lá, pega a ideia e né?
Já Isso era. acontece com frequência, você sabe disso. Então, acho que desde esse momento da proteção da marca, da criação da marca, da criação da tecnologia, tudo isso envolve, acho que, a função do advogado, né? O advogado instruir aquele que tem uma ideia de criar, que quer criar algo, que quer buscar investidores, como que ele vai fazer isso da melhor forma, como que ele vai trazer segurança, porque o investidor só vai aplicar naquilo que ele vai ter segurança jurídica. Então, é necessário um instrumento jurídico adequado para que o investimento também seja garantido. Então, eu entendo que a participação do advogado ela é fundamental em todos os períodos da startup, desde da elaboração dos contratos, pré-contratos, a constituição da startup, proteção da ideia, né? Acho que tudo isso é fundamental. Né? E até as condições gerais e a viabilidade legal do negócio, né, Alexandre? Exatamente, porque, por exemplo, eu trabalho muito com startup, então um documento que eu gosto de fazer bastante é o memorando de entendimentos. Então, 2 ou 3 pessoas se unem com a intenção de criar algo, de montar algo, só que ela vai dividir aquela ideia com alguém, e esse alguém vai ter que ter um compromisso de confidencialidade, e vai ter multa, né? Vai ter multa caso a pessoa viola essa regra que foi combinado, o investimento que vai ser colocado vai ser realmente colocado, qual que é o período que a gente vai fazer para desenvolver tudo isso, né? Porque às vezes tem ideia que também não tem muito tempo para esperar, né? Sim. Então a gente tem que realmente fazer, criar aí muitas vezes, né, Ivan, criar instrumentos para a coisa acontecer, para a coisa fluir da melhor forma possível. Exatamente. A viabilidade legal do negócio. Às vezes a pessoa quer uma coisa que é ilegal e não identifica isso. Então, com certeza, a orientação aí torna a ideia sair do papel, né? Deixa o negócio mais robusto e juridicamente factível, digamos, né? Concordo plenamente. E até em algum momento você tinha comentado do marco legal das startups, né? Eu acho que, assim, é interessante e temos ouvintes querendo saber o que é o marco legal das startups, Alexandre. Vamos lá, Ivan. Você comentou até, só fazendo um adendo aqui, né? Você comentou sobre questões ilegais. Recentemente, o pessoal me procurou aqui para criar um aplicativo para comunicar onde ficariam as blitz nas cidades. Né? Eu falei, olha, isso aí você pode fazer por WhatsApp, mas criar um aplicativo para ficar comunicando onde... Aí a gente está praticando... Se eu não me engano, acho que o Waze teve uma época que ele identificava como operação, blitz, tudo, e acho que teve que tirar, ou que tinha polícia, e eles tiveram algum probleminha parecido também, viu? Mas é isso, né? Então, assim, a viabilidade jurídica é imprescindível, né? Não adianta você ter uma ideia sensacional, mas ser totalmente ilegal, né? No Rio de Janeiro tinha um aplicativo que mostrava onde tinha confrontos, né? Tiroteios, por exemplo. Determinado lugar de tiroteio, para alertar a população. Não sei se ainda continua, mas teve uma época que funcionava isso lá. Aí até acho que é legal, né, juridicamente falando, né? Mas deve ter uma represália grande. É verdade. No Tribunal do Morro, acho que não pode. Não, lá não, certamente não. Mas aproveitando, então, a pergunta do Ivan, né? O marco legal das startups, ele foi algo bem importante. Porque ele criou, ele deu um conceito de startup, porque a gente, toda essa definição que foi dada na introdução, ela é uma definição teórica, né? Então, para a gente identificar o que vem a ser uma startup e tudo mais, para os investidores e tudo mais. Mas para fins fiscais, para fins de contratação com o poder público, né? Participar de licitação. Então, é importante que eu tenha uma classificação jurídica do que vem a ser startup. E hoje nós temos no Brasil, né? Até então a gente não tinha essa classificação, e hoje, para ser startup, nós precisamos ter uma organização empresarial ou societária. Então nós temos que ter ou uma sociedade empresária, ou empresário individual,
cooperativas também podem, né? Sociedade simples. Então, nós temos aí alguns tipos societários que são permitidos serem constituídos na forma de startup. Então, cooperativa tem sido muito comum, em especial com relação às fintechs, aos bancos, startups de finanças, né? As cooperativas têm ingressado muito nessa área. Então, nós temos sociedades empresários, o empresário individual e a sociedade simples. E esse tipo societário, ele, para ser considerado startup, ele tem que ter ele não pode ter um faturamento superior a 16 milhões. A receita bruta anual, ela tem que chegar até 16 milhões de reais, né? Mais que isso, ele sai do enquadramento. É que nem microempresa e empresa de pequeno porte, né? Ultrapassou determinado valor, a receita bruta ela sai daquele enquadramento. O enquadramento é outro. E aí, aqui é a mesma coisa. E também foi interessante porque o legislador brasileiro ele foi bastante abrangente, digamos assim, porque ele quis abraçar, ele quis agasalhar muitas empresas já existentes, né? Por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos aí a legislação italiana, a legislação, por exemplo, a legislação espanhola, francesa, você vai ver, Nelson, que são as empresas que têm poucos anos de vida, 5 anos, no máximo 7 anos, né? O legislador brasileiro, não, ele fez o seguinte, ele aplicou essa regra para aqueles que têm CNPJ de até 10 anos. Então, uma pessoa jurídica constituída com CNPJ de até 10 anos, que tem um faturamento, uma receita bruta anual de até 16 milhões, que seja constituída nesse tipo societário e que tenha essa conotação tecnológica disruptiva, de inovação, de disrupção, ela vai ser classificada como startup, vai ser enquadrada como startup. E aí, então, ela pode contratar com o poder público, né? Ela pode participar de licitação como startup, né? E o marco legal também foi interessante porque ele acabou também criando, ou autorizando de forma jurídica, o sandbox, que é aquele ecossistema, aquele meio ambiente que permite a realização de testes. Então, eu posso praticar alguns testes, fazer alguns testes permitidos pela legislação, né, para que eu verifique se aquilo realmente vai atender ao interesse, porque a startup ela tem uma finalidade interessante, que é justamente resolver um problema social. Então, um problema social que aparece, a gente vai trazer uma solução, né, tecnológica para resolver aquela questão, né? Então, por exemplo, eu gosto muito dessa startup. É uma startup que tem pessoas que têm cachorrinho, né? Querem sair para um jantar, para um final de semana, não querem deixar num hotelzinho de cachorro, que é muito caro, muitas vezes, não tem condição para isso, né? Ela entra nesse aplicativo, esse aplicativo tem casais, tem idosos, aposentados, que querem uma companhia no final de semana e que pegam esse cachorrinho, né? E só por uma taxa muito irrisória vão cuidar com carinho daquele seu cãozinho para você poder fazer um jantar, um almoço e tudo mais. Então, esse aplicativo ele aproxima as pessoas. Então, esse é um problema social que a gente tem, né? E que você vê que a coisa pode ser solucionada, né? Então, esse sandbox, esse meio ambiente de testes, hoje é permitido, uma vez que foi previsionado, foi tipificado ali também no marco legal das startups. E também, para finalizar, o marco legal determinou a questão do investidor anjo, né? Tirando a responsabilidade trabalhista, a sucessão, né? As dívidas da responsabilidade do investidor anjo, trazendo a classificação do investidor anjo e também dando segurança para aqueles que querem investir.
Então, acho que esse marco legal foi algo muito interessante, foi um pontapé inicial muito importante no aspecto empresarial, porque a gente está falando hoje que no Brasil nós temos aproximadamente 13 mil startups. Então, é um universo bem um potencial gigante, né? Nós temos hoje no Brasil 11 unicórnios. O que são os unicórnios? São aquelas startups que elas alcançaram uma maturidade e um desenvolvimento tão agressivo que elas já têm um valor de superior a $1 bilhão, né? Então, quando a empresa ela alcança esse valor de superior a $1 bilhão, ela é classificada como unicórnio. Nós estamos falando de 11 no Brasil, nós estamos falando do iFood, Nubank, nós estamos falando do Creditas, nós estamos falando do Quinto Andar, né? Então, C6, o Banco C6. Então, nós temos muitas startups no Brasil hoje que já são sucesso mundial. Então, essa que é a ideia, né? Foi um pontapé inicial, acredito que o legislador vai ter que realmente fazer alguns reparos à medida que as coisas vão acontecendo. Eu acho que falar sobre fundo de investimento nessa foi uma coisa que faltou, falar um pouquinho sobre aspectos de proteção de dados, aqui faltou um pouco também. Então, acho que o aprimoramento vai acontecer. O Brasil hoje é um país muito promissor com relação às startups, e o marco legal foi o pontapé inicial. Legal. É interessante, né? Acho que, como tudo, né, o mundo vai trazendo novidades e atrás vem as leis, as regras, tentando se adaptar, né? Geralmente ela vem um pouco atrás, né? Quanto mais rápido isso puder se assemelhar ao mundo moderno, mais interessante, mas concordo, né? Foi um pontapé inicial. E hoje, Luca, mais um motivo para a gente poder dizer que a orientação jurídica é necessária, né? Cada vez está sendo mais regulada, né? Cada vez está tendo mais regras aplicáveis, trazendo um pouco mais de segurança jurídica para o investidor e tudo mais. Você concorda nesse ponto de que a orientação é imprescindível, certo? Não tenho dúvida, Ivan. Eu vou te dar um exemplo simples, né? Porque hoje, como a gente falou desde o começo lá, aquele clima de extrema incerteza, né? O clima de extrema incerteza, ele exige que a startup tenha flexibilidade. Flexibilidade em vários sentidos. Então, por exemplo, a startup descobriu um talento humano fundamental para o desenvolvimento da startup. Alguém que conheça bastante do aplicativo, que consiga desenvolver tecnologia. E o mercado, hoje em dia, está agressivo no sentido de contratação. E se eu quero segurar esse talento, como que eu vou fazer isso? Né? Então, muitas vezes a gente vai ter que criar uma regrinha de dar participação societária para essa pessoa, para esse colaborador. Eu vou criar, talvez, um mecanismo que ele vá participar dos lucros, né? Então, hoje, aquela questão do contrato de vesting, por exemplo, que é muito utilizado dentro das startups. Se eu não tenho um amparo jurídico, eu não vou fazer o contrato de vesting, eu vou perder o talento. Eu posso, muitas vezes, investir nessa pessoa em conhecimento e investir em dinheiro. E quando ela ficar super com uma expertise fantástica, ela sair da minha empresa. Então, se eu não tenho um amparo jurídico, o risco aumenta, né? E o grau de extrema incerteza também fica maior. O risco já é alto, né? Fica ainda maior, né? Exatamente. Legal. Doutor Gianluca, eu sei que algumas coisas que eu vou lhe perguntar aqui, o senhor já respondeu meio que por cima, mas em respeito às perguntas aos nossos seguidores que fazem perguntas antecipadamente, que a gente, obviamente, anuncia as nossas entrevistas também com antecedência nas nossas redes sociais, eu vou lhe fazer duas perguntas que nos chegaram aqui e para o senhor ver se o senhor consegue, talvez o senhor já tenha respondido mais ou menos, talvez não diretamente como eles estão perguntando. O Mário Gomes de Bauru, ele pergunta no direito, o que difere uma startup de uma empresa tradicional? E a Lucimara Martins de Jundiaí diz o seguinte: doutor Alexandre, nas decisões iniciais para a constituição de uma startup, onde o direito é empregado? Perfeito.
Vamos lá, então. O que difere de uma empresa comum da startup? É a questão da disrupção, da inovação, né? Então, uma empresa que faz mais do mesmo, eu gosto muito dessa expressão, para fazer a distinção. A startup, ela faz algo diferente do que está sendo realizado. E a empresa comum, ela faz mais do mesmo, né? Então, montou lá um restaurante, montei um salão de beleza, estou fazendo mais do mesmo. Então, eu não posso ter essa classificação de startup. Quando eu crio algo diferente, que vai romper com o padrão atual, que vai fazer de forma diferente do que vem sendo feito, com inovação, com disrupção, eu estou enquadrado no conceito de startup, né? Então, a tecnologia desenvolvida, ela vai ser trazida para fazer algo de forma distinta, de forma diferente, né? Então, aí a gente está falando de startup, essa definição entre uma e outra. Com relação à Constituição, né, quais são os cuidados iniciais de Constituição, eu acho que o primeiro ponto é a proteção da ideia, né? Vamos patentear junto ao INPI, se é caso de registro da marca junto ao INPI, se é caso de direito autoral, como que a gente vai proteger essa questão. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é unir as pessoas que vão desenvolver a ideia e criar regras. Eu gosto muito desse documento, o Memorando de Entendimentos, né? Que é criar as regras para que aquilo saia do papel e realmente seja realizado. Vai ter multa, não vai ter, qual que é o prazo, quanto cada um vai investir, o que cada um vai fazer. Deixar muito claro isso, né? Vamos buscar investidores, qual que é o percentual que nós vamos oferecer para os investidores? Que tipo de sociedade que nós vamos criar? Vai ser uma limitada? Vai ser uma sociedade anônima? Quais os quoros? Preocupação com quoros, Nelson, é importantíssimo. Porque, por exemplo, olha, tem uma startup que a gente cuida aqui, que ela faz uma startup de exame de rotina e tudo mais. Eles criaram uma tecnologia que é diferenciada, e eu consigo fazer esse exame com uma consulta online, preenchendo algumas informações, passando lá fazendo um exame de sangue na cidade da região que você está ali, você encaminha e você tem algumas questões tecnológicas lá que fazem com que você tenha um diagnóstico que chega aproximadamente a 90% da realidade. O que aconteceu? Foi dando aportes, participações societárias, né, para esses acionistas. E aí, o que os acionistas fizeram? Viram naquele negócio uma grande forma de ganhar dinheiro. E eles estavam com 30% das cotas, outros 70% pulverizado entre investidores. Os investidores se uniram, fizeram uma assembleia de aporte de capital para colocar 5 milhões na empresa. Os acionistas minoritários não tinham condição de fazer esse aporte e praticamente perderam a startup. E aí eles vieram aqui para a gente entrar com uma ação e isso virou uma demanda judicial. Mas por quê? Porque não teve uma orientação no início. Verdade. Olha, a gente vai criar um memorando e vai impedir por um determinado período, 2, 3 anos, aportes de capital ou chamadas de capital muito altas. Se a empresa quer dinheiro, ou vamos atrás de outro investidor, ou vamos fazer um empréstimo. Porque o aporte de capital pode diluir a minha participação na sociedade. Então, são situações que a gente vai vislumbrar de acordo com cada cenário e colocar no papel. Então, a função do advogado ela é fundamental. E é interessante, né, porque não tem uma fórmula de igual fazer pão, né? Então, assim, para cada startup é uma realidade, né? É uma situação diferente, tem uma peculiaridade, tem o risco de perder o controle da empresa,
Então, são questões que aquela pessoa voltada para disrupção, para o empreendedorismo, nem sempre ele também não tem obrigação, né, de conhecer todas as áreas. Por isso é importante estar cercado de pessoas boas, né? Tem gente que falar, o dia que eu ficar bem grande, aí eu vou ter um diretor jurídico, aí eu vou ter uma consultoria jurídica. Mas aí às vezes é tarde, né? Então, provavelmente não vai ficar grande nunca, né? Porque tem que começar do jeito certo, né? Não pensar como vai ser no futuro, né? Exatamente. Hoje em dia já tem cliente que é melhor, né? Ele já fala assim, né? Ele já não fala o dia que eu for grande eu terei, né? Ele fala assim, me ajuda aí na proposta, tudo, porque o dia que eu ficar grande você vai ser meu diretor. então já tá flexibilizando, né, Alexandre? Aí é um incentivo a mais então, também, né? Além das startups que oferecem como honorários uma participação societária. Também, E tá no papel deles, né? Oferece o que dá, né? Que nem a gente falou do contrato de vesting, né? Às vezes não dá para startup ter uma remuneração compatível com uma empresa grande, com o Google da vida, mas se ele tem uma pessoa na equipe que acredita na ideia e que vai vestir a camisa e vê o potencial, ele fala, poxa, mais vale eu ter 1% desse negócio do que um salário alto, né? E aí tem que estar cercado de pessoas com essa visão empreendedora, né? É verdade. Focada no negócio, né? Não na remuneração. É verdade. Legal. E até fazer uma pergunta também, Alexandre, eu não sei, você ia falar agora, eu te interrompi, desculpa. Não, o empreendedorismo tem que estar na veia, né? De quem vai participar da startup. Isso aí é o DNA de quem é sócio de startup. Exatamente. E muita gente vem com a pergunta, e eu vou te repassar essa pergunta, existe o melhor tipo societário para a formação de uma startup? Qual é a sua opinião, Alexandre? Olha, Ivan, é aquilo que você falou, cada cenário é um cenário, né? Mas, de uma maneira geral, eu gosto muito da limitada. Eu acho que a limitada é mais flexível, né? A limitada, ela permite que você crie regras entre os sócios, né? Ela é mais contratual, diferente da SA, que ela é institucional. SA, ainda que seja uma SA fechada, eu vou ficar muito restrito às regras da Lei 6.404, né? Então, por exemplo, na saída de sócio, um pouquinho mais complicado, os quóruns. Então, eu, particularmente, gosto mais, se eu estou vendo que a maioria das startups, elas são assim, são pessoas que com muita boa vontade e que não conhecem tanto de sociedade, propriamente dita. Então, assim, se eles não conhecem muito disso, eu prefiro montar uma limitada, que tudo fica muito mais flexível e mais fácil. Agora, se eu percebo que é uma SA, que é uma startup, que são pessoas mais maduras, aqueles investidores que já conhecem do negócio, que tem uma certa experiência, que você vê que a startup ela vai, de certa forma, acontecer muito rápido, vai explodir muito rápido, aí talvez até eu faça a orientação de ser uma SA fechada, para depois, lá na frente, fazer a sua abertura de capital, né? E aí o cenário com uma SA fechada fica muito mais fácil para uma abertura de capital. Então, até porque quando a startup ela vai buscar o fundo de investimento, na maioria das vezes ela já vira SA fechada para isso, né? E aí no próximo passo de futuro, fazer a abertura de capital IPO. Doutor Alexandre, nós podemos dizer que as startups estão revolucionando o mundo dos negócios? Olha, Nelson, eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma de que as startups revolucionam e estão revolucionando e vão revolucionar ainda mais o mundo. E o mundo dos negócios e o mundo como um todo. Porque nesse momento de pandemia isso ficou muito claro, inclusive, né? Nós estamos falando de ensino à distância para as pessoas que ficaram sem poder ir numa escola. Nós estamos falando de atendimento médico via online, as pessoas não poderiam se direcionar aos hospitais e tinham atendimento médico. Nós estamos falando de entregas de refeições, né, sem que eu precisasse sair de casa.
os supermercados que se adaptaram a entregar as compras de supermercado em casa. Eu nunca imaginei que a minha mãe, por exemplo, pudesse fazer uma compra no Carrefour online, né? Eu nunca consegui imaginar isso. E hoje eu não consigo mais ver minha mãe indo no Carrefour. Né? Exatamente. Então, as startups mudaram realmente nossa forma de ver muitas coisas, né? E é interessante que no Brasil, nós, antes da pandemia, tínhamos 45 milhões de desbancarizados, pessoas que não tinham uma conta corrente. Então, olha que interessante. Veio a pandemia, as pessoas precisavam receber o auxílio emergencial, mas como elas não tinham conta corrente, elas não podiam pegar esse dinheiro. Verdade. Outro exemplo, outra situação. Eu tinha um negócio, eu tive que fechar o meu negócio por conta da pandemia, lockdown, fechei por um período, as pessoas não iam comprar mais lá, e de uma hora para outra eu tive que montar uma loja virtual para poder vender virtualmente os meus produtos e oferecer os meus serviços. Só que para poder montar uma conta dessa, virtual, eu preciso de uma conta bancária. Né? Eu preciso para comprar algo, eu estou acostumado a ir na vendinha perto de casa, na mercearia perto de casa, ali eu pago em dinheiro. Eu não tenho cartão de crédito. E, de repente, quem está ali na favela, por exemplo, tem que comprar online e não tem um cartão de crédito para passar. Então, o que aconteceu? As startups de finanças, são chamadas fintechs, elas proporcionaram isso ao povo. A possibilidade de criar uma conta digital, de ter uma conta bancária, de ter um cartão de crédito, de fazer um crediário, Quantas empresas precisaram de um financiamento, Nelson, nesse período de crise? Verdade. E foram as fintechs que criaram tecnologias, porque hoje, o que acontece? Se eu vou num banco, tem um estudo, inclusive, olha que interessante isso, tem um estudo de que as mulheres e os negros, eles têm um certo receio de frequentar uma agência bancária por conta de preconceito. E quando se criou a fintech, permitindo que as pessoas de forma online abram a sua conta bancária, o número de mulheres e negros que fizeram-se essa conta bancária foi algo assim surpreendente. Pessoas que não tinham condições ou achavam que não tinham condições de ter uma conta bancária, de uma hora para outra, por alguns toques na tela do computador ou do celular, que tinham uma conta bancária, podendo receber o auxílio emergencial, podendo fazer vendas online, podendo fazer compras online. Olha que interessante, no estado de São Paulo, as crianças que frequentam a escola estadual, eles tinham a merenda. E um dos grandes problemas que as crianças tiveram na pandemia é não poder ir à escola comer a merenda. E, de repente, seria a única refeição que ele tinha. A única refeição do dia. E o que o Estado de São Paulo fez? Uma parceria com uma startup para que as mães das crianças tivessem uma conta bancária digital e recebessem esse valor da refeição diária, para que as crianças pudessem ser alimentadas. Então, se não fossem as startups, as crianças não teriam esse benefício durante a pandemia. Então, a gente vê como a startup mudou a vida das pessoas, como a startup vem para revolucionar, né, e realmente melhorar, dar melhorias para as pessoas. Então, eu, sinceramente, acho que é uma coisa que não tem mais saída, que não tem mais volta. Né? A coisa se revolucionou, foi uma revolução tão grande que eu não tenho dúvida nenhuma de que a coisa só vai aumentar, só vai
melhorar o nosso dia a dia. É lógico que a pandemia foi devastadora, né? Mas muitas coisas foram minimizadas por conta da tecnologia e do brilhantismo de alguns empreendedores em situação de extremo desconhecimento ou de sabido e de risco, inventando soluções, né? Hoje em dia, pelo menos na nossa área, né, Alexandre? Seu conhecimento, Nelson, nossa área não parou. Audiência online, despacho online, sustentação no tribunal online, reunião com o cliente online, processo digital, tudo. Quem estava um pouco para trás em termos de tecnologia se atualizou e teve que se atualizar, né? Então, assim, a gente continuou comprando, consumindo, as coisas ainda não pararam mais, graças a toda essa questão aí de tecnologia, de startup, de soluções novas, e o brasileiro é criativo, né? Então, soma um pouco de tudo aí, é interessante, o resultado é legal. E é verdade. Na nossa área temos, né, as Lawtechs, as Legaltechs, cada vez mais, algumas com soluções realmente inovadoras, escritórios com soluções, mas é interessante que, de fato, as fintechs foi algo devastador, né, e que vem criando mercados cada vez mais modernos com base nas fintechs, né, Alexandre? E interessante que há um movimento, Ivan, de fintechização mesmo, né? Então, interessante que as fintechs, a gente fala hoje por exemplo, de fintechs, mas fintechs não é só concessão de crédito, né? A fintech, ela tem tantas vertentes. Você tem fintech de seguro, você tem fintech, que é uma fintech muito interessante, porque o que acontece? A vantagem da fintech, você chega no banco, hoje, para abrir uma conta corrente, o gerente demora 1 semana, 10 dias para abrir uma conta corrente, ele te pede um monte de declaração de imposto de renda, ele te pede 3 comprovantes de renda, ele te pede isso, mas... E assim, como diz um amigo meu, o banco foi criado para a pessoa que não precisa de banco. Né? Porque se você precisa do banco, você não consegue o banco. Não consegue. Né? Se eu estou com o Serasa, SPC, precisando de dinheiro, eu não vou conseguir abrir uma conta corrente. Então, as fintechs, o que elas fazem? Elas criam, pelo sistema de inteligência artificial, pelo sistema de... o número de dados que ela possui, ela vai concatenando, vai cruzando esses dados, vai verificando até que momento aquela pessoa significa risco para a fintech ou não. Né? Olha que interessante, foi feito um estudo que muitas vezes, pela localização, o banco concedia crédito ou não pela localização que você estava, onde você residia. Eu resido no Taquaral, eu resido no Cambuí, Nova Campinas, o meu juros é menor e eu conseguia conta. Se eu morasse num bairro mais afastado, que tivesse talvez um índice de criminalidade, talvez eu não conseguisse a abertura da conta. Então, são questões assim que a gente hoje, que a fintech, ela consegue ultrapassar isso. Sim. E para a concessão do crédito. E mais que isso, a concessão de microcrédito. Porque para banco não importa, não é para um Santander, para o Itaú da vida, você fala de microcrédito, eles não interessam. Né? Vou conceder R$1.500 para uma família que precisa desse dinheiro. Para eles não vai mudar em nada os R$1.500. É outra realidade, né, doutor? É outra realidade. E a fintech, ela veio para solucionar essas questões. E o mais interessante, Ivan, que as empresas estão identificando esse movimento e muitas empresas estão se tornando banco. Então, você pega, por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre fez o Mercado Pago, né? Que é para facilitar tanto a compra como a venda. Para facilitar o crediário, para facilitar o número de parcelas. Você pega o Magazine Luiza, né? Tem o Magalu Play, que é uma startup que facilitou, é uma fintechização do Magazine Luiza, facilitando, porque hoje eu tenho um cartão de crédito com limite de R$1.500, R$2.000, que é o limite da família brasileira.
Aí eu vou fazer uma compra de uma televisão em 15 parcelas ou 12 parcelas. Acabou o limite do meu cartão. Eu não consigo mais comprar mais nada, né? durante a semana. Né? Ao passo que se eu tenho um cartão e faço o financiamento crediário na Magazine Luiza, e não compromete meu cartão de crédito. Né? Então, essa fintechização, você pega o próprio iFood. O iFood, ele montou o banco do iFood. Então, os restaurantes que usam do iFood, na maioria deles já está usando esse banco do iFood. Por quê? Porque é mais fácil para levantar o dinheiro, antecipa muitas vezes a venda, né? Sem dúvida. Facilitando a vida do empresário. Então, hoje, esse momento, as empresas perceberam que a gente não precisa de banco, a gente precisa de serviços bancários. Sim. Já tem soluções diferentes, né, Alexandre? Exatamente. E soluções diferentes. Hoje em dia você já encontra fintech que liga, né, aquele que quer emprestar com aquele que quer tomar crédito. E às vezes já tem uns para empresas e outros para pessoa física, né? Então já tem fazendo esse elo, né, tornando a questão financeira menos relevante do que a solução, né? Exatamente. As fintechs vieram oficializar o agiota. Para alguns casos também, né? Para tudo, né? Então, também tem as soluções legais, né, na maioria, e tem gente que acaba usando para algumas não tão legais. Mas, assim, o número de fintech cada dia a gente vê mais uma, né? Às vezes dá até um pouco de insegurança. Você fala, nossa, essa será que é boa? Será que eu coloco? Será que eu não coloco? Hoje em dia você consegue comprar através de uma fintech que tem um banco lá fora do país, dólar, euro, sem você ter uma conta lá fora, que antes era uma coisa super difícil. Então, assim... uma taxa de câmbio muito menor, né, Ivan? Muito menor, exatamente. Antes a solução era ir comprar uns dólares e ir com ele no bolso, né? Um baita de um risco. Hoje em dia, se o dólar cai, você já compra um pouco, sem muita dificuldade. E acabou, né? Não é mais para alguns, né? É para todo mundo, né? Ele escaneia seu rosto, faz toda aquela verificação de modo online, com os algoritmos, com a tecnologia por trás, e funciona. Pelo menos até agora tá só melhorando, né? A própria comercialização de criptomoedas também, né, Ivan? Também. Muita startup que cuida disso. Para comprar tudo, né? Desde moeda até dólar, euro e coisas menos comuns, né? Antes, para a pessoa comprar qualquer coisa diferente, né? Não que seja tão diferente, né? Mas o Tesouro Direto, você ia no Itaú, você não achava. Hoje já está encontrando, mas hoje em dia tem plataforma aí que tem tanto produto que até confunde a cabeça, né? Mas tudo à mão, né? São inúmeras as soluções. E o mercado vai se ajustando, né? Vai só trazendo melhoria, vai ajustando para melhor, então é bom. Doutor Alexandre, cá entre nós, trabalhar para uma startup vale a pena? Vale por diversos motivos. O primeiro deles que eu acho que a gente tem uma realização profissional muito grande, no sentido de você ver a startup sendo criada, sendo consolidada. Eu, por exemplo, tenho uma startup que eu particularmente participei desde o início, que eu tenho um carinho muito grande por ela, chama Smart Store. A Smart Store, ela faz aqueles containers, aquelas máquinas de venda dentro dos condomínios. E nesse período de pandemia, foi algo assim sensacional, porque as pessoas muitas vezes não podiam sair de casa, ou não podiam ir no supermercado, mercado fechado, muitas vezes. Então ele ia lá, fazia a sua compra e trouxe isso uma comodidade muito grande dentro dos condomínios. Então a realização profissional, quando você vê uma startup sendo criada, sendo escalada, dando fruto, eu acho que isso é uma realização profissional muito grande. No sentido que você também ajuda vidas, né? Aquela startup, muitas vezes ela é criada para solucionar problemas sociais. E isso dá uma realização profissional muito grande. O aspecto econômico também, né? Porque as startups, elas muitas vezes no começo, elas não têm aquele dinheiro todo para te pagar, mas a coisa vai acontecendo e geralmente os sócios startups são muito reconhecem o trabalho jurídico desenvolvido e ao longo do tempo a gente vai sendo muito bem remunerado por isso.
Então, eu, sinceramente, nunca tive um problema, também desconheço pessoas que tiveram problemas com startups sérias, e muito pelo contrário, participam muitas vezes da própria distribuição de lucros, a depender do caso, né? E também no sentido de criar, né? Aquilo que o Ivan falou, a gente cria soluções. Então, a startup apresenta um problema, às vezes, societário tão grande aqui, que até para nós é bom, porque a gente vai aprendendo, vai com a própria situação a criar situações jurídicas diferentes, criar instrumentos jurídicos diferentes, e você vai solucionando. E aí depois o direito vem na correria, como diz o Ivan, atrás para tentar regulamentar aquilo que você já criou ali atrás. Então, acho que isso também traz para a gente aí uma realização muito grande. Então, sem sombra de dúvida, Nelson, trabalhar para startup é muito prazeroso e vale muito a pena. Bacana. Legal. Doutor Alexandre, olha só, passou o nosso tempo assim que eu, pelo menos, não percebi. Ficaria aqui conversando com o senhor por muito mais tempo, com essas informações super importantes. Tenho certeza que os nossos seguidores estão se deleitando, né, com tanto conhecimento aí que o senhor pôde nos passar. Nesse momento aqui do nosso programa, eu sempre deixo um espaço para que o senhor coloque os seus contatos, para quem queira falar diretamente, e pediria também para que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos seguidores. Bom, Nelson, os meus contatos, eu gosto muito do Instagram, eu uso muito o Instagram, né? Meu Instagram é muito ativo, trago muito conteúdo ali, eu acho que, lógico, sempre tem um lado pessoal, né? Que a gente acaba colocando lá, um jantar, o outro, né, Ivan? É isso aí. A gente posta lá, mas eu gosto de trazer muito conteúdo no meu Instagram. Meu Instagram é @AlexandreGialuca com 2 L's, Gialuca com 2 L's, tudo junto. @AlexandreGialuca. E também no Facebook tem a fanpage lá, @ProfessorGialuca, né? Então, tô sempre que o pessoal manda direct, manda notícia lá, manda mensagem, eu tô sempre atendendo. E também eu tenho um Twitter também, que também é ativo, mas o Twitter eu já não coloco tanto conteúdo, mas para aqueles que querem falar um pouquinho, eu falo um pouco sobre a parte da advocacia, falo um pouco do dia a dia do escritório. Então é @AleGialuca, @AleGialuca, esse é o meu Twitter, e fique muito à vontade para me adicionar lá, para a gente conversar e falar um pouquinho sobre startup. Legal. E a mensagem final é que, assim, eu vou usar uma frase que é muito usada no mundo da startup. O feito é muito melhor que o perfeito, né? Então, assim, se você tem essa ideia de fazer alguma coisa, não fique aqui, eu vou fazer isso primeiro, eu vou desenvolver, eu preciso melhorar tal coisa. Não, a coisa vai melhorando ao longo do tempo, né? Você cria a ideia, faz a coisa acontecer, faz as experiências, procura os profissionais, procura os investidores, corre atrás do dinheiro, faz a coisa acontecer. Depois você vai aprimorando, né? Quem busca muita perfeição no mundo da startup vai patinar, não vai realizar, não vai concretizar, e depois de um bom tempo você vai ver a sua brilhante ideia sendo realizada por outro que está ganhando muito dinheiro com aquilo. Né? Então eu costumo dizer, o feito é melhor que o perfeito. Então, acho que essa é a frase fundamental para quem busca, quem está atrás, quem está querendo criar uma startup, quem está querendo mergulhar nesse universo, e até mesmo para os advogados, profissionais da área que querem mergulhar. Eu vou precisar fazer um curso, especializar. Não, você vai ter. Eu e Ivan, a gente trabalha muito tempo com startup. Até hoje a gente vê questões que a gente fala, o que eu vou fazer agora? Aprendendo junto, né? Como que eu vou resolver? Então, assim, eu acho que começa, lógico, precisa estudar, precisa se desenvolver, precisa correr atrás, trocar experiências, mas mergulha, já vai embora, vai aprendendo, e a coisa vai acontecendo. É isso aí, legal.
Legal. Obrigado pelo tempo aí, Gianluca. É sempre um prazer aí estar com você. Se pudesse ser presencial, melhor ainda, mas online já é muito satisfatório. E é um aprendizado, e eu concordo plenamente. Nesse mundo é fazendo e aprendendo e corrigindo e melhorando, né? Feedback melhora. Se for esperar ter a solução perfeita, provavelmente não vai ter solução nenhuma. Não Concordo tem. É isso aí. Legal, muito bom. Bom, pessoal, hoje o Nelson, nosso bate-papo foi com... Eu só quero agradecer, Pois não, Nelson, doutor? tá? Claro, sem dúvida. Agradecer o convite que você me fez, agradecer o convite que o Ivan me fez. Foi um momento, assim, de muito prazeroso aqui estar com vocês. Eu acho que esse tipo de debate, esse tipo de conversa, ela é fundamental. Esse canal de comunicação que você está abrindo aí, Nelson. E parabéns por esse trabalho, né, que você continue por longos anos. Eu tenho certeza absoluta que só vai escalar, né, que Com você está certeza. usando a tecnologia em favor daqueles que precisam. Então, parabéns pelo trabalho e me coloco à disposição para outra entrevista. Vai ser um prazer voltar aqui. Poxa, bacana. muito obrigado, muito obrigado Legal. mesmo. Essa sua disponibilidade e a confiança em nos conceder essa entrevista. E a ideia realmente é essa, é passar conhecimento de uma maneira tranquila, sem ser muito técnico, e para que todos nós, né, nossos seguidores e a gente que trabalha ou não trabalha na área jurídica, possa entender melhor essas questões. Muitíssimo obrigado, doutor. E vamos contar com sua presença em outras oportunidades, sim. Muito obrigado também por essa abertura que o senhor já nos deixou aqui, viu? Muito obrigado mesmo. Bom, hoje o nosso bate-papo foi com o doutor Alexandre Gianluca. Semana que vem nós teremos uma outra entrevista e, é claro, sempre sugerida por você, que nos segue nas redes sociais e que também sempre envia os seus e-mails sugerindo as pautas a serem tratadas aqui no nosso programa semanalmente. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações. Aproveita que você está por aí, deixa aquele like e divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais e também nos seus grupos de WhatsApp. A todos que ficaram conosco até agora, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e até a semana que vem, se Deus quiser. Solta a vinheta.